A paz do Senhor, queridos adolescentes em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lenir. Temos aqui também a superintendência da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Temos as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudinei Santos, estarei correndo com vocês aqui a lição do Juvenis. Olá, adolescentes, nós temos aqui essa lição, que é a lição do número 3, entendendo o Novo Testamento, tá certo? Então estarei aqui fazendo um resumo dessa lição aqui, muito resumida. Estarei comentando com vocês aqui, falando sobre, vamos lá, que é o tópico número aqui, os evangelhos. Quem são os evangelhos, tá certo? Os livros históricos e as epístolas, bem resumidamente, e os livros proféticos. Depois estarei comentando também sobre o que é inspiração e o que é revelação para vocês, tá certo? Então esta vai ser a aula da agora, tá? Deste domingo que vem aqui agora, que é a aula de número 3, então vamos focar nesse assunto, porque o assunto ele é importante. Esse trimestre aqui nós estamos recheados, né, na lição do Juvenis, uma lição maravilhosa, que vamos estudar sobre a Bíblia Sagrada. Isso é muito bom, isso é excelente, viu? Vou comentar aqui sobre como foram as formas da canonicidade do Novo Testamento, tá bom? Então os livros do Novo Testamento, o livro do Novo Testamento, eu gostaria de resumir essa lição aqui e num foco só, beleza? Então os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estão classificados em 4 grupos principais. Primeiro, os evangelhos, que são os 4 evangelhos, tá certo? O livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. E o segundo aspecto, o histórico, que é a formação pelo livro de Atos dos Apóstolos, beleza? E o terceiro, as epístolas, tá bom? Ou seja, que subdivide em epístolas paulinas, com 13 cartas de Romanos a Filemão. E nós temos aqui as epístolas gerais, que são 8 cartas de Hebreus a Judas. Beleza? Nós vemos aqui também a revelação, que é constituída pelo livro de Apocalipse. Beleza? Então nós vemos aqui que é um conjunto, ele totaliza então 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. A gente vai ver, citar algumas referências para vocês, que está em 1 Coríntios capítulo 2, e do versículo 4 ao versículo 3. Então a canonicidade do Novo Testamento. Então os critérios, adolescente, de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determina também o canon também do Antigo Testamento. Então isto é a inspiração, é o reconhecimento e a preservação dos livros como a palavra de Deus. Nesse sentido, então, nós temos aqui a Bíblia como ela oferece indiscutível prova de inspiração do Novo Testamento. A gente vai ver isso aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3, como também em 2 Timóteo, do capítulo 3 e do verso 16, e a gente vai ver isso aqui também em 2 Pedro, do capítulo 1 e do verso 21. Vocês poderão ler essas referências em casa, beleza? Muito bem. Quando ao reconhecimento dos livros como fidedignos desde o início, os cristãos falsos foram refutados pela igreja. Ou seja, a gente vai ver aqui em relação à conservação das escrituras, então os primeiros cristãos, eles adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões de cultos. Como a gente vai ver isso aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e do verso 27. Mediante tais fatos, adolescentes, atesta-se então que desde o começo a igreja primitiva ela reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e também dos profetas, como está em Efésios capítulo 2 do versículo 20. Então nós vemos aqui a particularidade do Novo Testamento.
todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, que é o koiné, e em dialeto comum e presente por toda a cultura que fala grega daquela época deles. Muito bem? Então, a gente vai observar aqui também uma observância muito interessante, é que nós vemos aqui que muitos auxiliou na propagação do Evangelho, nos primórdios do cristianismo. A gente vai ver isso aqui em Atos capítulo 19, do versículo 10. Então, algumas expressões mesmo retingidas do vocábulo grego que possui significados aramaicos, dentre elas citamos a Talita Cumi, que é menina, levanta-te, como está em Marcos capítulo 5, do versículo 41, ou também a expressão apapai, que é, ou seja, o lit, pai, pai, meu pai, tá? Como está em Marcos no capítulo 14, do verso 36. Então, o Elohim, Lama o Sabactani, ou seja, Deus meu, por que tu me desamparaste? Marcos capítulo 15 e do verso 34. Então, um conjunto dos livros canônicos, ele foi escrito antes do término do século I. O último livro é o livro de Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 aproximadamente, na década de Cristo, e desde o encerramento do canon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555, na década de Cristo, o Novo Testamento foi dividido também em versículos. Muito bem, queridos, como eu falei para vocês, essa aqui é uma aula muito, mas muito resumida. Muito bem. Isso aqui é para nós fazer com que nós venhamos aprender cada vez mais a preciosa palavra de Deus, né? Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de estudar a palavra de Deus. Em hipótese nenhuma, tá certo? Até porque ela é a inspiração verbal, certo? Só para nós concluir aqui, eu vou terminar essa aula dizendo para vocês aqui o seguinte, Claudines, nós temos aqui a inspiração e nós temos aqui a revelação. Como que nós podemos distinguir? Porque nós cremos na revelação plenária e verbal das Escrituras. Nós cremos que toda Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Então, a revelação significa colocar para trás o véu, é colocar à tona aquilo que está escondido. O que é inspiração? Inspiração significa que o autor é Deus, ou seja, o escritor ele não queria escrever o que ele queria no momento que estava escrevendo, o escritor, quando ele foi transmitida essa inspiração. Tá certo? Mas ele foi inspirado, inspiração divina. Nós temos aqui então a inspiração, é quando Deus ilumina a mente do autor, e o autor ele passa a escrever não aquele que ele quer, mas aquilo que Deus quer dentro da sua cultura, dentro da sua etnia. Então tudo o que está escrito na Bíblia foi escrita por inspiração divina, ainda que o autor ele não conhecesse os fatos, ainda que o autor ele não conhecesse sobre a posição do seu campo de visão, mas aquilo que foi dado por Deus é exatamente aquilo que Deus queria que fosse registrado. Mesmo ele sendo limitado à cultura, limitado ao tempo, agora nós vemos aqui através da etnias, através de anos-luz uns dos outros, eles não se reuniram, olha, vamos colocar aqui o livro de Marcos, não, vamos tirar o livro de Enoque, vamos colocar o livro vamos tirar o livro de Judite e vamos colocar o livro de 2 Timóteo. Então não foi assim, eles não reuniu, eles não tiveram uma reunião para agrupar esses livros, não. Esse aqui foi tempos-luz, anos diferentes uns dos outros, mas com o tempo Deus permitiu que se ajuntassem e se transformassem no canon. O canon é exatamente uma pequena vara cana reta que servia para poder medir. Então tudo que era medido, calculado. Por isso que a Bíblia é o canon sagrado.
Vamos questionar o professor da escola dominical? Vamos sim. Então, com certeza, na escola dominical, na presencial, nós aprenderemos junto a palavra de Deus, tá bom? Fico com esta aula muito resumida, tá certo? E vai até a próxima aula, que é Entendendo o Novo Testamento. Muito bem. Aliás, nós vamos aqui para outra aula, tá certo? Que é a aula de número 4, a cronologia do Novo Testamento. Queridos adolescentes, fico com essa aula muito resumida, mas vai um abraço do seu amigo hoje sempre, Claudinho Santos. Falou! A paz do Senhor. Fui.